A paz de Cristo seja com você, meu irmão, minha irmã. No Navegando nas Escrituras, estamos estudando o mandamento de mutualidade. Confessem-se uns aos outros. Em Tiago 5,16, nós encontramos, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É bem interessante porque esse versículo 16, ele liga a questão da oração com a confissão de pecados, levando a entender que muitas vezes certas doenças são consequência de pecado não confessado. Ele diz que devem chamar os presbíteros e ungir essa pessoa e orar por ela, e em resposta à oração, o enfermo seria curado e os seus pecados perdoados. Quando nós pensamos nisso, talvez logo alguém possa pensar que os pecados são diretamente a consequência, ou a causa, melhor dizendo, de doenças. Contudo, não é o que estamos dizendo, mas sim que muitas vezes certas doenças têm sua origem na alma, no espírito desta pessoa. Mas fica muito claro nas Sagradas Escrituras que nem toda doença resulta diretamente de pecado, não é verdade? Por exemplo, Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, fala que Trófimo, um companheiro de ministério do apóstolo Paulo, foi deixado doente em Mileto. Paulo não estava querendo dizer que Trófimo estava com algum pecado na sua vida e que não foi curado porque ele estava escondendo algum erro. De forma nenhuma. Mas não podemos negar que o corpo e a alma são uma unidade, são intimamente interligados. E muitas vezes o mal físico é causado pela danificação de um relacionamento com Deus ou com outra pessoa. Nesse caso, Tiago está dizendo que a pessoa doente precisa confessar ao irmão que vai orar por ele um pecado que pode ter ocasionado e gerado a doença. O propósito dessa confissão, então, é que o discípulo doente, que porventura tenha cometido um pecado, seja curado. Não tenho que lembrar a vocês de que somos muito mais do que meros corpos. A Bíblia nos diz que temos uma parte imaterial, alma e espírito. Por isso, a cura mencionada por Tiago pode ser do aspecto espiritual, emocional, e não somente físico. Talvez se refira a todas as partes do homem, a parte material e material. De qualquer forma, queridos, nós somos levados a entender e compreender que diante de um pecado cometido, nós não devemos deixar isso para lá, porque todo pecado é pecado, isso é normal, isso é da nossa natureza. Não, nós devemos buscar confessar a quem de direito que nós pecamos. E precisamos nos arrepender, pedir perdão a Deus. Isso é o que a Bíblia nos orienta. Mas aí você pergunta, pastor, o que é arrependimento? Arrependimento é reconhecer que você cometeu um ato contra a santidade de Deus, de que você concorda com Deus, de que você agiu de maneira pecaminosa, agiu contra a palavra de Deus, e que aceita o veredito de Deus sobre o seu pecado. Arrependimento é sentir profunda tristeza e contrição pelo pecado, por ter errado, por ter feito o que não agrada a Deus, por ter ofendido, machucado, ferido
uma outra pessoa. É ter realmente um profundo desejo e intenção de não mais errar. O arrependimento nos leva diante de Deus a confessar o nosso erro, o nosso pecado, mas também nos leva a confessar diante da pessoa ofendida. Nos leva, além de confessar, restituir aquilo que fizemos de errado à pessoa que foi ofendida. Nos leva a ter uma nova atitude, uma nova conduta naquela área que pecamos. Quando nos arrependemos e recebemos o perdão, a reconciliação com Deus acontece. A reconciliação com o próximo acontece. Por isso devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, porque assim fazendo, estamos nos abrindo para o perdão de Deus, para o tratamento de Deus, para a cura de Deus nas nossas vidas. Não carregue fardo, não carregue pecado escondido na sua vida. Coloque-se diante de Deus, peça perdão a Deus e confesse também a quem de direito, ou para a pessoa que você cometeu o pecado, ou para a liderança que vai poder lhe aconselhar e lhe orientar para que você saia desse atoleiro que talvez você esteja vivendo. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê a graça e a coragem de fazer aquilo que a Bíblia ordena. Confesse os seus pecados uns aos outros. Um grande abraço.